Bom, boa noite a todos. Eu queria só lembrar que quando o Walter fez a lembrança dos nossos futuros homenageados, faltou que no próximo mês será o professor Lúcio Costa, que seria na realidade hoje, mas que por motivos de ordem, falando isso principalmente para os nossos colegas que vieram de São Paulo, que por ordem, problema de família, etc., resolveram fazer uma mudança na última hora. Então, inclusive o professor Lúcio Costa, ele não tem condições de vir, mas a Maria Elisa Costa, que é a filha dele, que tem participado de todo o processo da cidade de Brasília, de implantação, ela viria aqui representando e trazendo as informações. Então, fica o convite a todos, para quem quiser voltar no próximo mês, serão bem recebidos aqui, ok? Bom, para as pessoas, os nossos colegas também que estão de fora, de Goiânia e de outros lugares, gostaríamos de dizer que o projeto Memória do Arquiteto, como já foi dito pelo Walter, ele visa documentar uma história de uma cidade tão recente, que tem somente 37 anos, que para uma cidade isso não significa absolutamente nada a nível de idade, mas que para nós seres humanos significa muito. E essa cidade de Brasília talvez seja uma das maiores realizações talvez do nosso país, da nossa civilização. Eu acho que aqui congrega, principalmente para nós que moramos aqui e amamos tanto essa cidade, ela congrega toda uma síntese da nossa cultura, da cultura brasileira, numa época que estamos sempre num grande apogeu, não só da arquitetura, como das artes, como do cinema, enfim. Eu sempre falo que nós estamos naquele período de muita motivação, que precisamos prontamente retomarmos essa vontade de produzir, viver e fazer as coisas tão belas quanto faziam naquela época. Bom, hoje nós temos a honra de ter aqui conosco como homenageado um grande paisagista que trabalhou muito pela nossa cidade, por isso que ele foi escolhido pela diretoria do IAB para estar hoje aqui sendo homenageado. Então, vamos convidar para fazer parte aqui da mesa essa pessoa que eu acho que poderia ser chamado como professor até de paisagismo, que é o paisagista Ney Ururaí. Por favor. Obrigado. E para compor a mesa conosco aqui, chamamos outro arquiteto que é tão expressivo dentro da nossa cultura arquitetônica, o arquiteto Naldo Jorge Esteves. Convidamos também uma pessoa que é mais íntima do nosso homenageado, um amigo seu, que poderá nos ajudar muito em extrair muitas coisas aqui do nosso homenageado, o senhor Benjamin Jacob. Convidamos também o nosso colega arquiteto, que está se dedicando também à arquitetura de paisagem, que é o Daniel Mendes, que faz parte da nossa diretoria. E por último, convido o arquiteto, que talvez seja para você talvez um dos melhores projetos seus, né? Que é o Ricardo Ney Ururaí, filho do nosso homenageado, está aqui presente. Então, eu vou passar para você essa coisinha que a gente coloca na lapela, e aquilo que o Jô fica passando para lá e para cá. Você. Vem aqui. Bom. Isso. E vamos falar aqui informalmente, viu, Ney? Não fica preocupado, não, porque tudo aqui é uma conversa. Não é nada de inquérito, mas o nosso objetivo aqui, como você sabe, é a gente comentar sobre a formação dessa nossa cidade, né? Uhum. Então, eu vou começar perguntando para você. Eu esqueci de falar que o
Oneiro Uraí, ele é natural do Rio de Janeiro, ele veio para cá em 1956 e ele tem diversos projetos em Brasília. Ele, inclusive, foi a pessoa que fez os primeiros jardins, o primeiro terminal do aeroporto de Brasília, que era em madeira, que foi já desmanchado. Mas ele tem trabalhos na Universidade de Brasília, tem vários hotéis, inclusive o Hotel Tropical de Manaus, Santarém, da Bahia, Hotel Nacional de Brasília. Ele tem projetos em vários clubes, fazendas. Ele implantou o projeto do Bruno Marx no Ministério das Relações Exteriores, em vários edifícios institucionais de Brasília, como a sede do Banco Central, Banco do Brasil, e algumas embaixadas, como da Itália, Canadá, Tchecoslováquia, Áustria, Inglaterra, Alemanha, muitas residências e alguns jardins que são colocados aqui no suspenso, são jardins sobre lajes, algumas coisas assim, no Palácio do Planalto, entre outros, e várias residências em Brasília. Enfim, tem um grande currículo, um largo currículo, que a gente vai poder extrair muito desse conhecimento do Ney, inclusive perguntando sobre a sua vivência desde quando chegou ao Brasil. E fica aberto também aqui a todos que quiserem perguntar a ele no final da nosso bate-papo, estão todos livres para perguntar. Então, eu já perguntaria para você, primeiro, como foi a sua transferência do Rio para cá, em que condições você chegou, como é que foi esse teu... Bom, eu cheguei... Tá bem? Tá rindo, né? Eu cheguei em Brasília em 1956. Pela primeira vez gira Brasília em 1956. Vi ainda não havia o microfone. Ainda não havia o campo de aviação, né? Você vê como eu sou bom disso, né? Vamos ver, tá bom. E eu espero, amigos, eu acho que 2 ou 3 pessoas, para mim, já é uma multidão. Eu sou normalmente uma pessoa muito tímida e realmente tenho muita dificuldade em falar. De modo que alguma coisa que não esteja muito coerente com o que eu disser e tal, vocês me perdoem. E eu gostaria também de que isso fosse uma reunião, como disse aqui o Sérgio, uma coisa bem informal, mas eu gostaria que fosse bastante informal mesmo, e gostaria, sobretudo, que vocês me perguntassem, porque acho que seria melhor eu responder do que realmente eu começar a falar e fazer uma dissertação sobre coisas. Seria preferível responder a perguntas. Mas você estava me perguntando se eu cheguei aqui... Em que condições? Em que condições, Eu sou do Rio, estava no Rio, trabalhava na Presidência da República, no Serviço de Expansão do Trigo. E fui convidado pelo Ernesto Silva, que era um dos diretores da companhia à época, de vir para Brasília. Vamos para Brasília, vamos para Goiás. E eu já existia lá nesse tempo no Rio, eu já tinha uma firma de paisagismo lá. E quando me falaram em Goiás, eu pensei, Goiás e imagine que matas, que coisa maravilhosa, não seria Goiás, ver Goiás. Vamos lá, vamos lá. E vim, naturalmente, chegando aqui, me surpreendi, não com aquelas matas que eu esperava encontrar, mas com o cerrado, né? Esse cerradão que aí está, que hoje eu acho belíssimo. E assim cheguei aqui em 56 e nos apaixonamos pela construção da cidade. O Benjamin aqui presente é uma prova disso, o Nauro, que são pessoas das primeiras horas de Brasília também. E, naturalmente, sob o estímulo do grande chefe, que foi o Joel Pinheiro, e depois o maior ainda, que foi o Juscelino. Mas não estamos aqui para falar de como eu cheguei, eu já me alonguei demais. Não, está ótimo. O que mais que você gostaria de saber? Não queria que você falasse da impressão. Como é que foi a impressão? Como é que foi esse processo? Bom, a primeira impressão foi bastante... a saída. Quando saímos daqui, passamos talvez um dia, não me lembro bem, e viemos num aviãozinho pequeno, tipo Lodestar, um avião de asa curta, uma coisa... E pousamos lá no Gama, né? Não havia outro meio. No Gama era um campinho de aviação, era uma fazenda antiga, se fez um campinho de terra e pousamos lá. Mas na volta o doutor Israel queria ver as cachoeiras do Paranoá. E o piloto, naturalmente, deu uns rasantes em cima da cachoeira.
E eu, no segundo rasante, eu já tinha me acabado de enjoado, tava que era uma barbaridade. Cheguei no Rio terrivelmente enjoado. Então, a minha primeira impressão sobre o Cerrado foi de tal ordem que eu não podia, durante muitos meses, sentir cheiro de interior de avião. Já ficava mareado. E foi por aí. Mas depois o Cerrado realmente é apaixonante, as impressões foram outras, e eu ia para o Rio, voltava a Brasília, ia ao Rio, voltava a Brasília, e abandonei naturalmente o escritório de paisagismo que eu tinha no Rio, com um arquiteto francês, Paul Mitterrand, e vim nessa aventura de fazer Brasília. Fui convidado pelo Ernesto, como eu disse, para chefiar a divisão do pessoal da Nova Cap, imagine. Eu que nunca tinha, porque eu venho de uma família de engenheiros, e que a minha vida toda foi em cima de uma prancheta. Então foi muito difícil eu sair de uma prancheta e fazer um serviço burocrático. Mas era o que me parecia na época o mais acertado, e eu comecei então a chefiar a divisão do pessoal. Nesse tempo, o Benjamin Jacó também era companheiro velho de inseparável, Nauro também, pois é. Você era departamento industrial, né? Tínhamos vários departamentos lá na Nova Cap. Depois fiquei na divisão do pessoal, até, eu acho, deixa eu consultar meus coisinhas aqui. Os afarrados. Até 57. Em 58, isso aqui não vai adiantar nada, vou guardar. Põe aqui, ó. Põe aqui em cima. Em 58, eu fui convidado pelo Dr. Israel para chefiar o gabinete dele. E fiquei chefiando o gabinete do Dr. Israel até 60, até que a cidade foi inaugurada, né? E nessa época, então, eu passei, depois que a cidade foi inaugurada, eu trabalhei numa comissão que chamava Comissão de Incentivo à Iniciativa Privada, mas com a vista voltada sempre para o meu trabalho, que era o paisagismo, né? A minha velha prancheta. E em 58, não, em 60, 61, 62. Em 61, eu registrei uma firma aqui em Brasília de paisagismo. E desde essa época, venho fazendo paisagismo. E realmente, já fiz muita coisa aqui. Eu acho que eu preferia que vocês agora me perguntassem coisas, porque eu já falei mais do que eu supunha que podia falar. Nauro, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu li uma curiosidade, assim, que eu sempre penso. Como é que você, com a sensibilidade do paisagista... Tá ligado? Não está, né? Você tá ligado também. Tá ligado. Você, como é que é a imagem na cabeça de uma pessoa que, como eu falei, Brasília é uma realização tão grande, e que 37 anos realmente não é nada para uma cidade. Como é que é dentro da sua cabeça ver aquilo que você deu o rasante aqui por cima e tal, e de repente ver todo esse espaço construído? Como é que... Olha, Sérgio, é um negócio assim fantástico, né? Mas como eu disse, eu estou aqui há muitos anos, de modo que a gente se habitua um pouco a estar vendo as coisas se processarem, né? E hoje eu fico com muita raiva quando um guarda, por exemplo, me pede os documentos na rua. Acho um absurdo, porque a cidade é minha, não tinha esse direito. Mas, enfim, sabe? Porque realmente trabalhamos muito naquela época, foi uma coisa gratificante e um privilégio incrível ter feito Brasília, ter ajudado a fazer Brasília, porque realmente ajudamos muito. Acho que podia falar um pouco teu caminho aí do paisagismo, né? Que você sempre teve isso, a fundação da firma para frente, quer dizer, a vontade de fazer paisagismo era maior do que fazer o serviço burocrático e tal. Naturalmente, né? Quando eu pude me livrar, não é livrar entre aspas, da Nova Cap,
eu abri a firma e comecei a trabalhar. Porque eu, desde muito pequeno, aos 12 anos, eu já fazia jardim. Vocês imaginem, jardim de brincadeira, de garoto, né? Tenho fotografias num pequeno jardim, um laguinho e tal, desde 12 anos. Então, a minha tendência, realmente, eu vejo a paisagem, eu vejo o jardim de uma maneira muito especial, muito carinhosa, para usar um termo um pouco piegas. E eu imagino, é muito fácil para mim imaginar paisagens, porque se me dão um trabalho, por exemplo, eu começo a fazer flashes de como aquilo pode ficar, ou tomando o meu café da manhã, ou de automóvel, seja onde for, eu estou com aquele assunto na cabeça. E eu lanço ideias, flashes assim. Quando o flash me parece bom, eu venho para a prancheta e é facílimo fazer. Eu tenho realmente uma facilidade muito grande em fazer isso e um dom natural, sem querer ser presunçoso aqui, um dom natural de fazer isso. Era isso que você queria saber, não? Tua ligação com as plantas, por exemplo? A minha ligação com as plantas é uma coisa fantástica. Eu esqueci até de dizer que quando o Ernesto me chamou para fazer Brasília, vinha para Brasília, né? E eu, em Goiás, meu pai foi das pessoas que escolheram o lugar para a fundação da colônia agrícola de Ceres, aqui em Goiás. E ele falava com entusiasmo enorme sobre as matas de São Patrício, que eram matas belíssimas e tal. E quando eu via meu pai falar em mata de São Patrício, aquilo me ficou na memória e quando vamos para Goiás, vamos ver as matas de São Patrício. Mas acho que hoje elas nem existem mais. O homem terminou com elas, né? Infelizmente. Ô, gente, me ajuda um pouco, não, vai? Calma. Calma nada, eu já falei aqui. Fala mais da ligação com as plantas, como é que você vê as plantas? Como é que eu vejo as plantas? Como é que você se entende com elas? Mas aí eu vou ser mais piegas ainda, porque eu acho que eu vejo as plantas de uma maneira muito especial, porque elas têm vida, né? Planta é uma coisa que nós devemos respeitar, e respeitar muito, muito mesmo. E tratá-las como coisas vivas que são, né? E eu vejo assim com muito carinho. Não sei se respondi a sua pergunta. Não tem uma pergunta para me fazer? Dá licença, vamos pegar com o microfone para que possa gravar. Então a gente passa o microfone porque... Em termos de... Não, liga. Em termos de paisagismo, o que você acha? Brasília precisa ainda, o que você gostou, como você desenvolveu a paisagem de Brasília, o que você queria mudar ainda, o que você acha que foi a... que eu acho do paisagismo de Brasília hoje? Olha, esse é um assunto muito polêmico, eu acho que eu vou chocar determinadas pessoas, mas eu acho que... Não sei nem se eu deveria falar isso, mas é o que eu sinto em realidade, e eu não tenho mais idade para... Só tenho idade para dizer o que eu penso em realidade. Eu acho que esses jardins são todos errados. Eu não faria essas florezinhas. Desculpe, Sérgio, eu estou pegando um assunto assim. Não, mas está certo. Eu acho que essas flores que se planta hoje em Brasília, esses canteirinhos, essas coisas, nós devemos tratar Brasília como uma coisa muito ampla, como se tivéssemos vergonha do nosso cerrado, e não devemos ter vergonha do cerrado, porque o cerrado é lindo. Então devíamos aproveitar, essas florecas deviam ser plantadas em Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, em lugares a menos, que merecessem não, que essas plantas fossem coerentes com o local. Não Brasília. Eu acho que Brasília, pela sua arquitetura, pelas suas avenidas, pelo seu clima principalmente, não devia ter esses canteirinhos, esses jardins pequenos. Eu daria um tratamento completamente diferente, aproveitando as coisas do cerrado, e que realmente tivessem força, uma força que fosse incoerente com o cerrado. Eu não faria, porque, imagine, Brasília plantando florzinha. Não, eu acho, na minha cabeça, realmente não entra isso, sabe? Exatamente, também. Também você pensa nisso. O que você plantaria em Brasília? Por favor, as pessoas que falarem têm que falar com o microfone.
Então, como seriam os canteiros? Eu não faria canteiros. A Brasília deve ser tratada, na minha opinião, evidentemente, deve ser tratada de uma maneira muito ampla, muito completa e entremeando os espaços com muitas palmeiras, muitas plantas de cerrado, muito jacarandá, muito piqui, coisas desse jeito. Quer dizer, as plantas de cerrado, as árvores de cerrado, copaíbas que são belíssimas e que não precisam de trato, porque quando nós trazemos essas flores de fora, ou essas palmeirinhas pequenininhas que plantam aqui, elas precisam se ambientar ao clima de Brasília para poder sobreviver. Então, são plantas que não vão bem. Se plantamos uma copaíba, que é uma planta de cerrado, ela vai progredir sem a nossa ajuda e por muito tempo vai ficar uma árvore muito bonita, muito boa. Eu gostaria de perguntar a impressão do Dr. Ney sobre esse divisor de águas que foi o Jardim da Casa da Dinda. Porque antes a gente tinha o autor pela obra, a gente tinha o Burle Marx, com as várias obras belíssimas, magníficas. E depois disso, a gente teve uma obra pelo autor, inclusive desconhecido. E antes, quando você falava, eu trabalho com paisagismo, a referência era quem? Burle Marx. Hoje, se você fala, trabalho com paisagismo, o pessoal lá de fora, você fez a Casa da Dinda? Já me fizeram essa pergunta, você fez a Casa da Dinda? Eu fiz a Casa da Dinda. Eu fiz a primeira Casa da Dinda, quando era ainda do Arnon de Mello. Mas eu acho que essa é uma pergunta, inclusive, interessante, porque é realmente engraçado isso. Eu acho que mas também eu vou ter que entrar em assuntos que talvez não fosse... Não, você pode entrar, sim. Pode entrar. Vale a pena entrar. Porque são as cascadinhas, as cachoeirinhas, que não tem espaço para isso, gente, sabe? Essas obras, essas coisas, deviam ser num espaço condizente com a cachoeira. Não é pegar um jardinzinho de 3 metros quadrados e fazer uma queda d'água imensa. Isso aí, o que é isso? Não é nada, não é... Porque, no meu entendimento, isso não é nada. Podíamos fazer... Uma caricatura. É uma caricatura, realmente é uma caricatura. Mas as pessoas, e como o jardim, paisagismo, né, todos nós somos paisagistas, porque toda planta é belíssima, então você planta 2 ou 3, elas ficam bonitas, né? Então as pessoas também acham que essas cachoeirinhas, essa água caindo, essa coisa... não é uma coisa feia, mas não é que seja feia. Não é coerente com o espaço que ela é utilizada. É um problema de escala, né? O problema é a escala, exatamente, o problema é a escala. E, além de tudo, tem um problema das espécies utilizadas lá. Foi usada abusadamente a Brieza imperial. Que é um problema que foi tirado de Petrópolis. Das serras, lá das pedras de Petrópolis e trazidas. Pois é uma outra coisa, por exemplo, né, em paisagismo, em Daniel. As pessoas usam... Eu quando fiz o hotel de Manaus, nós tínhamos um barco e eu coletava plantas lá em Manaus para plantar no hotel. E eu faço isso até hoje, porque ainda olho o jardim lá do Tropical de Manaus. Mas eu acho que uma coisa que está errada são as pessoas fazerem jardins, faz em Porto Alegre, faz no Amazonas, lá em Manaus, faz em Fortaleza, e as plantas são as mesmas. Se você for nesses aeroportos aí, você vê tudo a mesma coisa. Quando eu não acho que não deveria ser assim. As plantas caracterizam uma região. Então, acho que, por exemplo, o aeroporto, o ajardinamento do aeroporto de Manaus, devia ter determinadas plantas da região. E o aeroporto de Porto Alegre deviam ter plantas da região, e assim sucessivamente. Acho que, por exemplo, os nossos jardins, a não ser que sejam coisas muito especiais, jardineiras pequenas e tal, quando eu digo nossos, digo os de Brasília, deviam ter um tratamento muito diferenciado também sobre esse aspecto de plantas. Mas o mundo é impaciente, né? E as plantas de cerrado normalmente custam muito a crescer. E eles não têm paciência de esperar. Então, começar a botar
florezinhas e dracenazinhas e palmeirinhas e vamos por aí afora. Não é isso, Daniel? E quando você analisa na escala, eu acho que tudo isso que você falou, tudo é muito coerente. Nós, arquitetos, mesmo que não trabalhamos especificamente com paisagismo, eu acho que vale a pena mencionar aqui que paisagismo não é só o plantio, né? Que é todo um referencial. Não. Então, eu acho importante quando você fala isso, no sentido de que numa casa da Dinda, que virou uma epidemia depois, porque até no Gilberto Salomão começaram a pôr pedrinha amontoada, exatamente etc, isso. começou a deformar, até em superquadras estão fazendo um jardinzinho desse tipo que não se caracteriza com a nossa cidade, né? E agora eu te pergunto o seguinte, dentro da escala mesmo macro da cidade de Brasília, como é que você vê essa questão desse plantio nos grandes eixos? Muitas espécies exóticas também tem aí no meio. Mas é exatamente isso, Sérgio. Não devíamos plantar plantas exóticas, né? Mas é essa pressa que eu falo. Porque nada, você conhece alguma, você lembra do piqui? Sabe o que é um piquizeiro? Já viu um piquizeiro? Já viu as formas esculturais que ele tem, né? Você imagina uma alameda, não uma alameda, um agrupamento de piquizeiros. Como seria uma coisa linda, né? Bonita, entremeada de palmeiras robustas, como do Cerrado, como o nosso, né? O nosso Buriti, por exemplo, que é belíssimo e quase que não aproveitam. Então, eu acho que esses tratamentos devia ser... Porque Brasília devia ser um parque com essas superquadras dentro desse parque. E não fazer a superquadra e depois fazer os jardinzinhos internos. Eu acho que devia ser um parque. Uhum. Mauro, tem alguma coisa que você quer? Tem, sim. Tem que ter. Tá, vamos falar? Tá, pode falar. Pode falar? Pode. Eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente. Como você, fazendo na concepção com relação aos prédios, à arquitetura em Brasília, como você acha que o jardim tem alguma relação direta, se você leva em consideração como você encaixa o seu paisagismo ali na arquitetura? Eu acho que nenhum arquiteto deveria trabalhar sem um arquiteto. Desculpem, mas eu acho que é fundamental o tratamento do terreno, de como esse terreno é tratado, de como o arquiteto, porque um jardim você faz... Trabalhar com o arquiteto. Com o arquiteto, claro, trabalhar em conjunto. Quando fosse fazer a casa, chamava o paisagista e vamos discutir aqui. Qual é o aspecto que você quer? Aqui vai ser a cozinha. O que você vai ver de dentro dessa cozinha para fora? Como é que você quer? E a sala é aqui? Como é que eu vou dar o tratamento? Você quer os acidentes de terreno? Você quer que suba aqui, suba ali? Eu desça de um lado, aparece de outro. Então, eu acho que essa combinação arquiteto-paisagista, eu acho que é fundamental. Fundamental. Obrigado. Faça outro. Era só isso. E a análise, por exemplo, que você faz na área monumental da cidade, dos jardins, a integração dos jardins do Google Maps com a arquitetura do Oscar, nas seus vários referenciais. Temos o teatro, Itamaraty, lá o QG, né, lá naquela praça, em frente do QG. Eu acho que o Roberto, né, o Roberto Lemarque dizia, o Oscar dizia isso, o Lúcio também. Quer dizer, eles gostariam de ter no eixo, por exemplo, não ter nada, né? Ter aquele gramadão que existe lá até hoje e que está lá, é muito bom. Mas eu acho que devíamos fazer com agrupamentos, ou seja, devia ser agrupamentos de árvores sem florzinhas, sabe? Eu acho que a cidade é muito forte, o clima é muito forte. Eu não sei se já foi... Não, isso é outra história. Não, as florzinhas, eu acho que a maioria das pessoas, acho que um pouco mais sensíveis, assim, sente que isso não tem nada a ver com a nossa paisagem. É como você falou, isso aí talvez lá em Zurique, talvez assim, aqui você tem que estar plantando para os nossos colegas que vêm de fora, você já deve ter visto esses canteiros, né?
e que, em geral, o povo se admira, né, porque é colorido e tal, mas que não tem nada a ver com a nossa... Eu acho que não tem a ver com a cidade, não tem a ver com o Cerrado, não faz parte do nosso ambiente. A nossa cidade é muito forte, muito marcante, e assim deviam ser os seus jardins, sabe? Tão fortes quanto a arquitetura da cidade e o clima que rodeia a cidade. É uma coisa bem diferente mesmo, deveria ser. Acho que quando chegássemos até mesmo a nossa seca, eu acho, por exemplo, que não deviam molhar a grama. Vocês vão ficar espantadíssimos, né? Mas eu acho que devia deixar o gramado secar, não molhar. Quando ele tivesse que secar, secava. E depois viríamos Brasília renascer com 10 dias de chuva. Então vamos ver a primavera de Brasília é depois de 10 dias de chuva, que tudo fica verde, tudo fica bonito, tudo fica lindo. Nós não devemos nos envergonhar desse clima e desse cerrado. As pessoas têm raiva do cerrado, principalmente do jardim, né? Quando vai fazer jardim. Principalmente os gaúchos, né? Parece que eles moram de raiva do Cerrado. Olha o preconceito. O lugar do Cerrado é a soja, né? Agora, o problema de Brasília, eu acho, doutor, o problema é a falta de surpresa de espaço no jardim. Porque se você pega a L2 ou o eixão, é tudo a mesma coisa, é a mesma massa arbórea. Não existe agrupamentos. Porque poderia acontecer alguns agrupamentos e vazios. Pois é, mas eu acho que... Falta de planejamento. Mas é exatamente o que falta, é a falta de planejamento. Porque eles tratam como se fossem trechinhos. E deviam tratar o todo, como se você tivesse uma vista aérea e aí fazia o seu paisagismo em cima disso aí. E não fazer cantinhos de cada vez, né? Porque o tratamento, por exemplo, da Península dos Ministros, eu tive a honra de fazer as primeiras casas lá, os primeiros paisagismos de lá, e nós dávamos esse tratamento. Era um imenso jardim, sem cerca, sem coisa nenhuma, né? Com as casas plantadas nesse imenso jardim. Mas o tratamento era um todo, não tinha diferenciação de uma casa para outra como hoje existe. Porque chega um que quer ter cachorro, bota o canil, o outro, a senhora gosta de roseirinha, bota a roseirinha, a titia dá um manjericão que veio não sei de onde, planta um manjericão e vira uma bagunça, né? Porque às vezes o paisagismo é exatamente a ausência de vegetação. Mas é claro, e às vezes a ausência é uma dupla da vegetação. Você compõe quadros muito bonitos só com isso. E qual é a tua opinião a respeito do entorno? Uma outra coisa que me preocupa. A respeito do entorno do plano piloto, porque toda a região do Cerrado está sendo destruída, seja com esses assentamentos, seja com a falta de preservação dos fundos de vales, seja com, enfim, o entorno está ficando... Olha, então está havendo uma degradação da paisagem do entorno. E a gente fica preocupado porque a gente não sabe quais são as ações que nós temos. E nós, por exemplo, estamos aqui no Instituto de Arquitetos, inclusive. Pois é, mas... temos que lutar contra isso. Queria que sua opinião a respeito de tudo isso que está acontecendo. A minha opinião é que é um absurdo tudo isso, né? Você sai em qualquer espaço aqui de Brasília para fora, né? E você vê o desmatamento, tratando o cerrado, botam 2 tratores, passam uma corrente e arrebentam tudo. Isso vai mudar o clima, isso vai entrar erosão, vamos entrar em deserto se isso continua como está, no meu ponto de vista. Sobretudo, também temos a flora que destruir, a fauna. Tudo isso é um conjunto de coisas, porque a natureza é muito sábia. Ela sabe como compor tudo isso. E isso tudo está sendo destruído de uma maneira brutal e completamente irresponsável. Temos essas grandes manchas das cidades que foram implantadas, principalmente no governo passado, essas pseudo-doações de lotes aí, mas sem nenhuma infraestrutura urbana, criando essas grandes massas, que é um absurdo. Abre-se um trator numa rua para implantar nada, né? Porque cada um vai lá e faz sua casinha, parece uma favela, sem infraestrutura, sem nada, e destrói todo
toda a paisagem tão rica e tão exuberante que tinha. Exatamente. É o que vem acontecendo, né? Você vê manchas incríveis quando você só passa de avião, você vê essa coisa terrível que é isso. E vê o cerrado desaparecendo, ficando aquelas manchas vermelhas, pó. Terrível. E você só nós estamos falando aqui, Daniel. Daqui a pouco o microfone vai para lá, sabe? Por exemplo, do teu trabalho, nós arquitetos sentimos às vezes uma frustração enorme, que você projeta, você compõe, você imagina e depois no uso do edifício todas as tuas ideias são corrompidas, todo é alterado e sem critérios. Como que você vê isso na tua área de trabalho? E se você tem algum trabalho seu que você ainda hoje possa dizer assim, puxa, me sinto satisfeito com esse trabalho me realizou? Tenho sim. Felizmente tem poucos, né? São poucos. Os trabalhos, por exemplo, lá de Manaus, como eu tomo conta deles, eu comecei em 72, então são 25 anos ou 26 anos, sei lá, que eu olho aquilo lá. Então eu não deixo que eles deturpem, né? Porque o jardim, de um modo geral, tem uma dinâmica muito violenta. As coisas crescem, as árvores crescem e elas vão desformando, né? Então precisa do profissional, porque quando você faz um jardim, quando você imagina, eu sou assim, eu imagino um jardim crescido, as árvores com as formas, com as cores, com as flores. E flores você leva 2, 3, 4 anos para ter flores. Eu digo isso em arbustivos, em árvores grandes, né? Onde é que eu estava? Me perdi. Não, você estava falando sobre esse trabalho que te dá, que você ainda sente... sim, pois é. Nesses hotéis lá da Tropical eu consigo assim. E em algumas chácaras aqui, que eu ainda tomo conta, né? Eu faço uma supervisão. Quer dizer, eu faço o jardim e fico olhando esse jardim. Então eu vou dando as podas que eu desejo e com um aproveitamento muito, muito bom, porque ele vai ficando da maneira como eu imaginei quando projetei. Isso é um prazer muito grande. Isso é muito dinâmico, né? Okay. Olha, só um pouco já que nós entramos em paisagismo, assim, é interessante, particularmente numa plateia de arquitetos, da complexidade do paisagismo. Quer dizer, pelo que você consegue lembrar, desde a origem, desde um levantamento, a complexidade mesmo. Não, uma divulgação interessante. Sim. O que o Ricardo fala é que nós trabalhamos de quando em vez juntos, né? E ele sempre me aponta essas dificuldades que ele tem. Primeiro a dificuldade que quando nos chamam, a casa já está pronta, o terreno já foi, a sua plástica de terreno já foi feita, quando nós é que deveríamos fazer isso. E não sei se é isso que ele está falando, mas ele fala na dificuldade também das plantas, da terra, do tratamento, de como escolher mudas, porque aqui, por exemplo, em Brasília, nós devemos ter mudas, no meu entendimento, que fossem daqui de Brasília, mas nós não temos isso. As pessoas normalmente trazem essas plantas de fora. E é muito ruim, não é? Porque elas têm que se ambientar a esse clima, a essa terra. Temos que transformar toda a terra, porque senão não vai acontecer nada. Elas vêm de uma terra completamente diferente e é por aí. Era isso que você estava perguntando, não? Hans, mais alguma coisa? Por exemplo, Paranoá. Paranoá foi transferido para... Eu me lembro quando eu cheguei 26 anos atrás, eu sempre mostrava para as visitas que vieram da Europa a invasão do Paranoá, porque era muito pitoresco, não? As estradas todo irregular, a mangueira em frente, aqui no jardim atrás. Agora erradicaram tudo, jogaram um campo de concentração em cima, sem paisagismo, ruas todas retas. Como poderia consertar um desastre desses, como hoje se apresenta a cidade do Paranoá? Como consertar? Olha, isso aí, como consertar? Conserto mesmo não tem mais, né? Mas podemos arborizar. Arborizando deixando
que a mata venha, que a mata volte, né? Como está acontecendo porque o Paranoá, por exemplo, quando você passa onde era a invasão, hoje já está bem diferente. Porque você não mexendo, você não atrapalhando a natureza, ela se recupera perfeitamente bem. Porque nós não fazemos uma floresta, a floresta se autofaz, sabe? E deixa, não toca, é não atrapalhar. Eu tenho até a ideia que a gente pode ajudar muito e não ter uma cidade tão violenta. Por exemplo, numa cidade como Paranoá, como agora, como campo de concentração, a violência tem um terreno fértil. Imagina se fosse implantado como era antes. Inclusive, eu me lembro, eu estava muito entusiasmado quando eu cheguei aqui no Brasil. Eu visitei uma vez o governador, eu sugeri ele como jovem arquiteto, eu poderia fazer um projeto de graça para melhorar a cidade de Paranoá, mas isso foi impossível, porque vocês não querem saber aqui de projetos gratuitos, eles querem projetos para ganhar eleitor. Né? Então, por exemplo, eu sugeriria, lá tem muito pedra, poderiam ter no verão colocado essas pedras nas ruas, não? Escoando a água direitinho, pode ter sido uma cidade muito bonita. Não? Eu acho que isso já foge um pouco a questão do paisagismo em si, né? Porque já acho que seria uma questão de urbanização. Sim, quer dizer, faz parte do conjunto, não? Tem sempre em conjunto. Sim, deveria vir em conjunto. Você passa hoje lá no Paraná, onde era a cidade, você vê ainda como está bonita a arborização. Pois é, mas é isso mesmo. Natural. Mas como está bonita é o que eu disse há pouco, é deixar que ela sozinha, ela se refaz, não tem dúvida não. O Leibo, é o seguinte, agora, como diz o Ricardo Leite, muitos jovens aqui. E você, por favor, relaxa. Mas eu estou inteiramente relaxado. Não relaxando, não. Porque eu te conheço há quase 40 anos. Eu estou tremendo aqui? Não, eu acho só o seguinte, você devia dizer para nós, por exemplo, você fez um jardim lá de casa e tal, e já fez vários jardins que eu conheço. Como é que você começa isso? Como é que você bola isso? Como é que eu vi que você lá tinha um topógrafo, né? Que media, que a altura saía ali. Quer dizer, é interessante, me parece, para eles, que estão jovens, como é se encaminhar do polar, quer dizer, mas, por favor, processo, não se retenha ao explicar, porque você fica com vergonha de explicar, você achando que é besta. Não. Quer dizer, conte, na minha sensação, que eu conte para eles, quer dizer, como é que é essa história toda, até você ver a casa, como é que é, entendeu? Não, mas isso é muito, porque eu ia me tornar muito alongar demais isso aqui também, né? Não, isso é importante. E depois é um ponto de vista muito pessoal. Eu acho, por exemplo, que você faz jardim para cada pessoa, para cada família. Quer dizer, eu faço um jardim para você e você gostou, e você que me diga que não. Mas porque eu conheço a Elisa, conheço as meninas. Então eu acho que cada jardim é feito para cada pessoa, para cada família, não é pessoa, para cada família. Olha como é que é importante isso que você colocou, tá vendo? Quer dizer, o jardim junto à família. Junto à família, mas é claro, você tem dependendo, eu não faço, por exemplo, jardins para o particular, sem conversar, sem conhecer como eles são, quantos filhos têm, se são filhos esportivos, se não são, se são melancólicos, se são melancólicos precisa criar um laguinho, talvez. É verdade, mas isso tudo é fundamental, né? Se tem cachorro... Numa pessoa mal-humorada a gente bota uns espinheiros, coisas por aí. Coisas que você pergunta para as pessoas, acho que é interessante para eles, perguntas que normalmente, como você faz? O que se lembra da infância? Pois é, mas isso aí eu vou me alongar muito, porque as plantas são muito importantes para cada um de nós. Então eu pergunto sempre às pessoas, às senhoras principalmente,
que cheiros elas gostam, que árvores elas gostam. Ela me diz, normalmente uma ou outra lá me diz, olha, eu não gosto de um tal cheiro assim. Ela pensa que não gosta daquele cheiro, mas aquele cheiro traz recordações ruins para ela. Foi na casa de uma tia que havia essa árvore e essa tia dava uns cascudos na menina. Ela passou a ter raiva daquele perfume. Ou então namorava numa rua com um cara que tinha mau hálito e tinha muita dessa flor. Ela pensa que era flor, mas não era. Então essas coisas todas precisam ser bem puxadas da pessoa para quem você está fazendo o jardim, porque tem jardins muito pessoais e tem os impessoais, né? Mas quando você faz uma coisa para um particular, eu acho que você tem que ver com todo cuidado para que família é essa, como essa família vive, se é uma família que briga, se não briga, a origem, se ela vem de uma fazenda, se vem de uma cidade grande, se ela tem um jardim para usar ou é para um jardim para ser visto. Tudo isso eu acho muito importante. Outra coisa que eu acho importante também, esse testemunho que podia dar de casa, com a mulher que você conhece que eu tenho, que acho que é importante para eles, a personalidade do paisagista, como é também a personalidade do arquiteto. É interessante isso, porque você teve casos que eu percebi que você tinha que contornar minha esposa, que ela queria fazer aquilo da maneira dela. Quer dizer, essa personalidade é importante para quem está começando agora, né? Porque você está fazendo um jardim, com uma casa também, né? Mas o jardim é sempre mais fácil. E as pessoas dizem, eu quero um jardim assim, eu não faço mais. Porque se ela quiser um jardim assim, ela que faça. Sabe? Mas você às vezes tem que ter o jeitinho de contornar essa situação e você pode fazer isso, mas vamos mudar essa planta, vamos botar uma outra aqui, ali e tal, de modo que o paisagismo, é isso que o Benjamin está querendo me dizer, ele é difícil, sabe? Você tem, para fazer o paisagismo bem feito, você tem que conhecer as pessoas para quem você vai trabalhar, o terreno tem que ser muito bem examinado, enfim, são N questões que você deve levar em consideração. Deixa eu uma pergunta. Essa ligada. O que eu queria saber é o seguinte, você já mais ou menos tocou nesse assunto, mas quando uma pessoa pede um projeto, no caso, no paisagismo, da vegetação, ela é dinâmica, como você falou, lá em Manaus você está há 26 anos lá e você está conduzindo de forma com aquele pensamento que você imaginou. Agora, quando uma pessoa pede um projeto e tem que implantar aquele projeto, mas depois você não vai continuar administrando aquilo, vamos dizer assim, ou conduzindo aquilo. Como é que passa isso na sua cabeça? Na minha cabeça, é horrível, mas eu preciso viver, né? De modo que faço e recomendo que não deve ser mexido, quando mexer, que me chamem, que diga alguma coisa, né? Mas, de um modo geral, eu tenho tido muita sorte nisso. Os meus clientes ficam meus amigos. Então, eles vêm a mim e perguntam como é que eu devo proceder aqui, como é que devo proceder ali. Não é que seja uma coisa perfeita como eu gostaria, em alguns lugares eu tenho isso, não é uma coisa tão perfeita assim, porque uma poda, por exemplo, como é difícil fazer uma poda, né? E as pessoas vão lá e cortam de qualquer maneira, desvirtuando o que na sua cabeça passou quando você fez aquele projeto. Claro. Então ele fica completamente deturpado. E nas obras públicas deve ser muito mais difícil. Nossa Senhora, lá eles acabam, né? Pois é. Walter. Uma curiosidade, né? É o seguinte, um arquiteto com uma obra vasta, ao longo da sua carreira, ele costuma passar por isso, digamos, estilos, ou ser influenciado por modismos, né? Eu não tenho um caso daquele digamos que faz arquitetura moderna, mas a gente tem passou pelo pós-moderno. Na sua obra, ou um paisagista, ele também sente essa influência ao longo do tempo, uma obra sua de 30 anos atrás, de 10 anos, ela tem que tipo de influência? Essa influência é junto com a arquitetura, as artes plásticas, ou é uma outra influência? Não, é uma outra influência. Eu não saberia nem como explicar isso, mas é uma questão de sentimento mesmo, sabe? Às vezes você faz linhas
que eu vejo projetos, e também pode acontecer ao contrário, que eu vejo coisas bastante antigas e diz, poxa, será que fui eu mesmo quem fez isso? Porque acho muito bom. Mas, de qualquer maneira, a gente muda, né? Sempre se muda. Mas não é em função da arquitetura, não. De um modo geral, não. Mas você vê, por exemplo, a arquitetura te indica um pouco como você vai proceder com o paisagismo, na forma dela, né? Porque você vê, se você tem uma casa colonial, por exemplo, você não imagina um jardim chamado moderno ou com plantas bem tropicais e com linhas curvas quer dizer, você tem que fazer alguma coisa coerente com aquele tipo de construção, daquele estilo daquela construção. Não pode fugir muito. Você se choca um pouco com isso? Quando, por exemplo, você vai trabalhar no plantio, você não está cuidando da arquitetura, mas, por exemplo, quando você vê em pleno final do século XX esses arremedos arquitetônicos e você tem que trabalhar em volta deles? É meio duro, mas a gente vai fazendo, pois é, a gente faz. Deve ser difícil. É difícil. Porque o professor Lúcio Costa já falou que em Brasília, você andar pelo Lago Sul só tem uma salvação, encher de árvore. Vai esconder todas as casas. Porque não, pior que a outra. O que mata no Lago Sul realmente são as cercas, né? Barbaridade, aquilo é uma... Pois é, por isso que eu digo, a gente se alonga no assunto, vai ficando muito longo. Mas você imagina se o Lago Sul não tivesse cerca e tivesse um tratamento global, né? Mas as pessoas chegam e querem provar, isso aqui é meu, e botam uma cerca, cada vez fazem muro mais alto. Isso para os nossos colegas que vêm de fora, e talvez não dar uma volta em Brasília, talvez nas áreas residenciais sim, com esse problema da paisagem que está sendo discutido aqui, porque foi concebido para que tudo ficasse solto, nem os gradis frontais. De repente, quanto mais sobre o aspecto de segurança que nós vivemos no mundo só fala de segurança, estão fazendo verdadeiras muralhas. E perdendo toda aquela integração que deveria existir entre a parte edificada e a parte livre. E o lago, né? É o lago. Que é o fundamental, que fosse todo aberto, está todo cercado. Todo cercado. Que é uma pena. Mas e vocês, não vão fazer perguntas, não? Ótimo. Ótimo. Volta, por favor. Assim, quando você fala de trabalhar com esses canteiros já existentes aqui, de acabar com isso, trabalhar com as plantas já existentes na região, faz parte do Cerrado, você também depender com isso. Aí quando você vai partir para jardins particulares, você vai se preocupar com o que a pessoa pensou, o que a pessoa gosta, o cheiro que a pessoa gosta. Então, como você vai trabalhar com essas duas coisas ao mesmo tempo? Você vai querer mais agradar a família ou vai querer trabalhar com as plantas já existentes na região? É meio complicado. Não está complicado, não. O que você pergunta é que se eu devo... Daí você vai com que intenção de trabalhar? Não, eu vou trabalhar... Nas ruas, no jardim particular? Completamente diferente. O gosto pessoal? Não, o gosto pessoal dela, eu posso substituir as árvores que ela não gosta ou as flores que ela não gosta por outras que são parecidas, né? Mas isso com um jeitinho de tratar... E você vai ser arquiteta, possivelmente, né? Você vai notar isso, que às vezes você tem que contornar a situação, sem te violentar, porque se me violentar eu não faço. O mês passado, alguns meses atrás, eu tinha que especificar um piso para jardim, né? E a senhora havia comprado o piso. E eu disse a ela, ora, esse piso eu não faço. Ele diz, não, mas tem que ser esse. Então, tchau e bênção, né? Porque você também não pode se violentar. Uma coisa que te choca demais, você não faz. Eu queria saber da água, da secura desse rio de Brasília. Quando você diz de colocar o cerrado nessa região de Brasília, porque Brasília todo mundo diz que Brasília é muito fria, e é muito seca, é muito rude, visitante que vem a Brasília
sente Brasília um impacto já, né? Brasília ser assim, só concreto. E aí quando você diz que vai levar o Cerrado também, que seria bom levar, eu me preocupo um pouco, eu me sinto um pouco seca, sabe? A primeira impressão, como é que se trataria isso? Olha, Fátima, eu acho que isso é uma questão de sombreamento só. Porque se você fizer grandes áreas sombreadas, manchas sombreadas, mas você não pode dar um tratamento isolado. Acho que você teria que fazer um conjunto. Não é fácil isso, não é fácil, é bastante difícil até, mas podia ser feito. E acho que essa secura diminuiria se você, quer dizer, do que você sente, se você tivesse mais sombreamento. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação aos jardins públicos, né, aos jardins pessoais. Né? Isso teria alguma diretriz, alguma recomendação a fazer em relação aos setores de Brasília e principalmente do piloto, né, na área central da cidade? Se eu tinha alguma recomendações? Uma proposta, uma sugestão em relação às áreas centrais. Olha, eu acho que devia ser continuado como seriam jardins naturalmente coerentes com a arquitetura que nos rodeia, não é? E isso é o mais importante. O resto seriam grandes árvores de sombreamento. Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, tá? Eu estou te vendo. Tô. Bom, eu sou muito fã de ser já vivo com Oscar Niemeyer, né? E no caso de São Paulo, eu morar na América Latina, eu tive um tratamento assim, paisagístico bem diferente, né? São algumas palmeiras mais raras. Eu gostaria que o senhor comentasse a sua opinião da São Paulo. Acho que o senhor deve conhecer bem a cidade, uma cidade bem carente várias vezes. Olha, eu acho que essa área verde não foi realmente definida pelo Oscar. Ele deve ter consultado, trabalhado com o paisagista, né? Porque ele não faz isso. Eu acho que tem quem poderia te responder isso melhor, é aqui o Nauro, que foi a segunda pessoa. Não, ele não quer, tá vendo? Lá no Memorial da América Latina. Ah, você não quer? Pois é. Não. É. Então, ficou mal respondido, mas é porque não deve ser coisa do Oscar. O Oscar não faz. Normalmente, eu tenho feito até bastante trabalho do Oscar e ele manda, ele pede que a gente faça. Sabe, ele não faz no paisagismo. Não, eu sei disso, mas é porque na última entrevista que eu vi na Cultura, ele diz que ele se baseou, por exemplo, nas grandes praças europeias, né? Tem umas praças onde haviam as feiras livres, então são praças que não possuem vegetação, são praças calçadas. E essa foi a intenção dele. Então, pelo que eu ouvi dizer, a intenção dele foi realmente de não haver o paisagismo. E o que eu havia perguntado é se o senhor concorda com isso, de existir uma área assim, sem o paisagismo, se pelos prédios e pelo lugar, o senhor acha que deveria haver? Eu acho que em determinados lugares não, né? Quando a arquitetura, quando o prédio tem que sobressair, porque é tratado um conjunto de coisas, não se pode examinar isolado, né? Mas se você tem uma área em que você deve fazer essa área construída sobressair, aí você tem que fazer gramados à volta mesmo. Tem que pegar lá um pouco, melhor lá. Um exemplo de arquitetura do Brasil sobressaindo é a Catedral, por exemplo. Aquele, por exemplo, no paisagismo, no máximo, teria que ter algumas falações. Exatamente. Não. Talvez não aquela grama morrendo, mas tudo. Então, se tiver algum tratamento paisagista, seria com falações. Falações são plantas rasteiras. Tem toda a razão ali, porque é o que estou respondendo a ela lá. Precisa sobressair a parte da arquitetura, né? Inclusive uma praça dos Três Poderes. Os Três Poderes, uma grande esplanada que conceitualmente ele a paisagem, não tem um plantio, mas a paisagem é predominantemente dos edifícios, a não ser nos rendes de palmeira que o professor Lúcio Costa queria marcar aquela verticalidade. Acho que é a intenção do projeto, né? Acho... É do projeto. Só que os nossos gramados estão pessimamente tratados, né?
Alguém mais tem uma pergunta? Na arquitetura. Por favor, você podia pegar. Nessa arquitetura que a gente está falando agora, o senhor mesmo disse que o paisagista ele trabalha muito com arquiteto. Aí, nesse caso, quem perdeu? Nesse caso de São Paulo. No caso, eu acho que... Uma banhada de concreto. Você olha para frente, você vê a Serra Jantareira, e você olha para a obra do Niemeyer, você vê um monte de concreto e sem verde. Quem perdeu? O paisagista ou o arquiteto? Eu não sei. Quem sabe quem perdeu foi o público. Quanto tempo leva para você ver o resultado de uma obra que você fez? Porque não é uma coisa rápida que Não é. É bem demorado. Porque dependendo do que você planta, mas normalmente para você ver realmente resultados, você tem que esperar 4, 5 anos para ver os resultados que você imaginou quando projetou. Porque aí as coisas já estão grandes, as formas já estão definindo, já estão dando flores, né? Porque as cores são muito importantes. E você imagina quando você projeta que assim vai ficar. Vai ter flores fazendo essa forma ou aquela forma. Mais uma pergunta só. O senhor não recebeu nenhuma proposta para intervir em São Paulo para melhorar as praças de São Paulo no contexto geral? Porque a situação está bem carente. Uma boa praça. E ali não existe nada que favoreça o público ir e ter alguma coisa que seja um colírio para os olhos. Não, seria fantástico se tivesse proposta de São Paulo, imagine, mas não sou muito pequeno para isso. Eu queria fazer uma observação. Eu acho que eu queria fazer um comentário para ver o que você acha. Quando o pessoal está citando muito a questão principalmente para eles que são de São Paulo, falam do Memorial da América Latina, eu acho que a gente tem que associar o conceito de paisagem àquela ideia que o arquiteto está querendo dar ali naquele espaço, como foi o caso da Praça dos Três Poderes, a esplanada dos ministérios, que ele queria só o grande jardim para não tirar a perspectiva do Congresso Nacional, que simbolicamente tem um efeito. Enfim, o que eu acho interessante é o seguinte, que a arquitetura realmente tem que ser comentada, ela tem que ser discutida. Tem gente que acha que aquilo que você está falando é terrível, outros acham fantástico. Então, você não acha que... Porque eu estou falando isso quando vi uma repórter que falou comigo, perguntou umas coisas, e disse assim, olha, eu acho que a arquitetura deveria ser de domínio público, arquitetura, paisagem, etc., de domínio público. Como você sai do cinema e comenta o filme do diretor fulano de tal, como você compra um livro de um escritor tal, a sociedade deve... Quer dizer, ela não devia ser imposta, né? Não devia ser imposta, e a sociedade tem direito de comentar. Entende? Eu acho que nós não temos que ter medo, nós, arquitetos, ou paisagistas, vocês, futuros arquitetos, vão ter que aguentar isso. Eu acho que isso faz parte. Tá certo. Eu também penso assim. O sistema de paisagem em São Paulo, geralmente você vê a marginal, porque você vê o rio sem nenhuma paisagem, você vê aqueles matos que eles podam e crescem e voltam a crescer aqueles matos sem sentido nenhum. E eles procuram pintar as pontes, entendeu? Para ter amenizar aquela coisa feia. Não teria como ter uma intervenção política nesse sentido? Qual é o seu nome? O senhor quando você começou, o senhor estava no meio da política, foi o que o senhor disse, né? Será que não tem ninguém que possa intervir nesse sentido, um paisagista que possa dar uma ideia? Porque ninguém deu essa ideia ainda. É muito difícil isso. Você teria que entrar na política de São Paulo. Não é ideias eles têm muitas. Talvez seja uma questão financeira, não sei. Porque ali era muito fácil, aquelas imagens do Tietê, era só arborizar, mais nada. No meu entendimento do que eu vejo. E o que você reclama, por exemplo, das praças de São Paulo, talvez não tenha muito motivo, porque foi feito bons projetos. A Rosa Clias, por exemplo, fez vários bons projetos lá. Praça de São Bento,
O problema do paisagismo era muito em função da falta de manutenção. O que está acontecendo em São Paulo agora é o seguinte, a Associação de Comerciantes, eles estão cuidando da DASP e eles estão também construindo aquelas cabines policiais. Então, ali já não vai ter mais esses problemas que tem de degradação, assim, da pessoa chegar lá e destruir. Então, nesse sentido, está caminhando, mas está caótico, está bem lento. Um assunto que eu acho importante e dentro desse processo de projeto que você leva certamente em consideração é a conservação do jardim. O que o Daniel falou agora, né? A conservação é fundamental. Você não tem um simples gramado, não aguenta visualmente uma folha de jornal em cima dele, tem que ser retirada, né? E a manutenção, que é fundamental, é claro, é muito mal feita. Normalmente se faz mal ou não se dá importância à manutenção. E se o jardim é caro, a manutenção então é caríssima, porque ela não pode parar, por causa da dinâmica desse jardim, né? Alguns colegas têm mais alguma pergunta? Aonde? Então, por favor, professor, pode ler. O nosso professor de São Paulo. Eu estou chegando essa equipe que está aqui hoje, aproveitando bastante esse debate. Eu tenho uma pergunta mais profissional, né? É uma indagação para o paisagista. Recentemente, eu li na Gazeta Mercantil uma declaração do arquiteto Edson Musa, dizendo que os arquitetos brasileiros são tidos como um profissional que coloca o cliente em segundo plano, em que coloca, digamos, a obra dele em primeiro plano, porque o cliente é sempre tratado como um mecenas. Isso porque existe uma grande preocupação de uma invasão de arquitetos vindo do exterior que estão ocupando, digamos, os postos, né, digamos, mais importantes de projetos em obras mais caras, como parque temático, hotéis de luxo, assim por diante. Paralelo a isso, o IAB de São Paulo está também debatendo com as BES, se não me engano, o problema da globalização, né? Então, a pergunta para o paisagista seria o seguinte: o paisagista também sofre desse tipo de acusação, porque ele não leva em consideração nenhum do cliente, especialmente numa época que nós vivemos hoje, o consumidor está sendo colocado numa posição muito importante, né? Cada vez mais importante. Não, levamos sim, e muito em consideração ao cliente. Tanto que é o cuidado que falamos há pouco de perguntar de onde vem, para onde vai e quem são, porque antes de mais nada o cliente tem que ficar feliz, né? Mas acho que o professor está perguntando genericamente. Vocês, o grupo a profissão do paisagista, os paisagistas em geral, você acha que eles têm correspondido à ansiedade dos clientes? Não, aí já... Não, mas tem um entendimento Não, entendi o que ele quis perguntar. Eu acho isso uma coisa muito difícil, sabe? Inclusive de responder. Porque é uma questão de qualidade de cada um. Sim. Né? Mas o que o professor perguntou realmente é se nós dávamos mais importância ao cliente, não é? Sim. Do que ao nosso trabalho em si. Não é isso, professor? É porque tem essa acusação ao paisagista. É porque é o seguinte, porque os arquitetos, isso que ele falou é verdade, o Edson Musa tem dito muito isso, que talvez pelo defeito de formação do arquiteto, que é um defeito isso, ele se sobrepõe àquilo que o cliente às vezes queira. Uhum. Então existe um processo aí. E dentro desse grupo dos paisagistas, existe isso também? Você sente que existe isso ou não? Não, acho que não. Não sente? Não tem não.
Gladson. Quem pode levar o microfone do Gladson, por favor? Hello. Eu queria só dizer uma confirmação só. É muito bonito tudo isso. Realmente, fazer aquilo que eu queria ter uma confirmação. Quando eu colocar a financeira como arquiteto, uma residência, eu acho que devo projetar uma casa que devo oferecer o seu nome. Pergunto, quando você projeta, você também pensa assim, que é um vazamento que deve parecer com os seus nomes? Essa é a pergunta. O quê? Deve parecer com o dono. Que deva aparecer com o dono. Deve parecer. Ah, sim, ele deve parecer com o dono, sim. É. Por isso, numa pessoa mal-humorada, como eu digo, você planta espinheiro que está certo. Por isso eu disse que queria apenas uma confirmação sua. É uma figuração apenas, mas é mais ou menos por aí mesmo. Tem uma questão, enquanto não chega o microfone, dá licença, tem uma questão que eu me lembro quando eu era estudante ainda em Curitiba, o Roberto Gulimar esteve lá fazendo uma palestra, e eu lembro que naquela época, na Serra do Mar, que tem a natureza tão exuberante, tão bonita, toda essa já passava por um processo de degradação, e lembro que ele dizia assim, que tinha uma placa colocada assim: antes florestas improdutivas, hoje florestas produtivas. Isso há 20 e poucos anos atrás tinham acabado com a serra, com as árvores, e estavam plantando pinos. É abundância. Então eu lembro que ele fez uma manifestação enorme, né, quanto o absurdo daquilo. Absurdo que se tratava, essa questão da... Bom, depois nós podemos continuar conversando informalmente com o nosso paisagista. Então, devido às gravações, eu pediria para a nossa secretária-geral, Mitsuko, ler a nossa ata de conclusão só da nossa reunião. Ata da 54ª reunião do Conselho Diretor da BDF. Aos 28 dias do mês de janeiro de 1997, o Conselho Diretor deliberou o Conselho de Diploma de merecimento ao senhor Ney Dutra Ibrahim por sua contribuição na paisagem da cidade. Pela presente, eu, e sob a minha assinatura, secretária-geral da BDF, lavo a presente ata juntamente com o presidente da entidade, arquiteto Sérgio Roberto Parada. Então, peço para o Ronaldo ler o diploma nosso, entregar para o nosso diploma de conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por tudo aí. Obrigado.